Oi, pessoal! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa uma força bem poderosa, sabe? Que, de forma silenciosa, influencia as decisões financeiras de praticamente todo mundo. E olha, não tô falando de gráficos complicados, nem daquelas estratégias de mercado mirabolantes. O papo aqui é sobre os vieses psicológicos, aqueles que, sem a gente nem notar, podem estar sabotando nossos investimentos. Sabe aquela sensação de olhar para uma decisão de investimento que a gente tomou e pensar, poxa, por que eu fiz isso de novo? É estranho, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a tanta, mas tanta informação e mesmo assim, lá estamos nós, repetindo os mesmos erros, tomando decisões no calor do momento ou pior, se apegando àquele ativo que só dá prejuízo por tempo demais. Fica a pergunta no ar. Por quê? Por que isso acontece? Então, a gente tende a procurar a resposta lá fora, né? Nas flutuações do mercado, nas notícias de economia, mas a chave para entender esses padrões, ela não está lá. A verdadeira resposta está bem mais perto. Está aqui, ó, dentro da nossa própria mente. É exatamente o jeito como o nosso cérebro foi programado para processar as coisas que muitas vezes nos leva para esses becos sem saída financeiros. Certo, então vamos mergulhar nisso de cabeça. O que a gente vai explorar agora são os sabotadores psicológicos. Há um bom nome para eles. Pensa neles como atalhos mentais, sabe? Vieses. E o curioso é que eles até podem ser úteis em outras áreas da vida, mas quando o assunto é dinheiro, eles podem ser incrivelmente destrutivos. E é importante deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Um viés psicológico não é, de jeito nenhum, uma falha de caráter. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente um padrão de pensamento. Uma tendência que o nosso cérebro tem de, digamos, interpretar as informações de um jeito que nem sempre é o mais lógico, o mais racional. Especialmente quando a gente está sob pressão. A melhor forma de entender isso é: imagina que eles são sabotadores invisíveis. É isso. Eles estão ali trabalhando nos bastidores da nossa mente, sabe? Sussurrando sugestões, distorcendo a nossa percepção da realidade e, no fim, nos empurrando para tomar decisões que, nossa, parecem certíssimas no momento, mas que lá na frente podem custar bem caro. Bom, chegamos na parte principal da nossa conversa. Chegou a hora de acender as luzes do palco e desmascarar esses 7 sabotadores, um por um. Porque, olha, entender direitinho como cada um deles funciona é o primeiro passo. E o mais importante, para a gente conseguir neutralizar o poder que eles têm sobre nós. Vamos começar com o primeiro, que é um dos mais fortes, viu? A aversão à perda. É simples. Nosso cérebro simplesmente odeia perder. Para ter uma ideia, vários estudos mostram que o impacto emocional de perder, digamos, R$ 100 é muito, mas muito mais intenso do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. E como é que isso aparece no dia a dia? Naquele pensamento clássico que talvez já tenha passado pela sua cabeça, a recusa em vender um ativo que está caindo. Aquela esperança de, vou esperar recuperar. Na maioria das vezes, é só a aversão à perda falando mais alto, impedindo a gente de tomar a decisão racional, que seria cortar o prejuízo e seguir em frente. E essa ideia fica muito clara quando a gente visualiza, né? A barra que representa a nossa reação emocional à perda, ela é totalmente desproporcional. É muito maior. E é isso que explica por que tantas vezes a gente segura uma posição perdedora por muito mais tempo do que uma vencedora. A dor da perda simplesmente grita mais alto. O próximo da lista é o viés de confirmação. A lógica por trás dele é bem simples. A gente adora estar certo. E por causa disso, esse viés faz com que a gente procure ativamente por notícias, por artigos, por qualquer opinião que reforce aquilo que a gente já acredita. E, ao mesmo tempo, a gente ignora ou até descarta qualquer coisa que desafia a nossa visão. O que acontece? Isso cria uma perigosa câmara de eco na nossa cabeça. Pensa só, se alguém acredita que uma certa ação é uma compra excelente, a tendência é que essa pessoa só clique nos links que concordam com ela. E aqueles relatórios que apontam os riscos são ignorados. Vira um ciclo vicioso de autoafirmação. Vamos para o terceiro sabotador, o viés de ancoragem. Esse aqui é interessante. Ele acontece quando a primeira informação que a gente recebe sobre alguma coisa fica presa na nossa mente, como uma âncora de navio. A partir daí, todas as nossas decisões futuras são influenciadas por aquele número inicial, mesmo que ele não tenha mais nada a ver com o valor atual da coisa. Para ficar bem claro, se a gente compra uma ação por R$ 50, pronto, esse número virou a nossa âncora.
Aí, se a ação cai para 30, a gente avalia se ela está barata, comparando com os 50, e não com base no valor real dela agora. A âncora distorce completamente a nossa percepção de valor. Agora o nosso quarto viés, o famoso efeito manada. Não tem jeito, nós somos seres sociais. E existe uma sensação de segurança em simplesmente seguir a multidão. No mundo dos investimentos, isso se traduz em comprar quando todo mundo está comprando e, claro, vender em pânico quando todo mundo está vendendo. É o tal do medo de ficar de fora, o FOMO, que a gente ouve tanto falar. A lógica fica de lado. O que importa é o conforto de estar fazendo o que todo mundo faz. Só que tem um problema, né? Muitas vezes a manada corre para o lado errado, especialmente lá nos picos de alta ou nos fundos do poço do mercado. O quinto sabotador é mais sutil, mas igualmente perigoso: o excesso de confiança. É aquela tendência que a gente tem de acreditar que as nossas habilidades, de prever o mercado, de escolher as melhores ações, são bem melhores do que elas realmente são. Um pouquinho de sucesso já é o suficiente para inflar o ego de um jeito perigoso. E esse excesso de confiança geralmente leva a uma péssima gestão de risco. A pessoa começa a concentrar muito dinheiro em poucos ativos ou a fazer negociações demais sem necessidade. Ela passa a acreditar que consegue ganhar do mercado o tempo todo, o que, estatisticamente falando, é uma coisa raríssima de acontecer. Vamos falar agora do viés de recência. Funciona assim. O nosso cérebro dá um peso exagerado para o que aconteceu recentemente. Se o mercado subiu nos últimos 6 meses, a nossa mente já assume que, essa alta vai continuar para sempre. Se caiu, o pessimismo toma conta geral. O que aconteceu agora, há pouco, parece ser muito mais importante do que todo o resto. O resultado disso, a gente fica otimista demais lá no topo do mercado e pessimista demais lá no fundo. A gente se esquece de uma regra básica: mercados são cíclicos, e que o desempenho do passado não é de forma alguma garantia de resultado futuro. O agora parece que vira a única realidade que existe. E para fechar nossa lista, o sétimo sabotador, o viés de familiaridade. A gente se sente mais seguro com aquilo que já conhece, com o que é familiar. É natural. Só que isso nos leva a investir só em empresas do nosso país ou em setores que a gente entende. E com isso, a gente acaba deixando de lado ótimas oportunidades globais ou em outras áreas que poderiam diversificar e fortalecer a carteira. Esse conforto do que é familiar é uma armadilha, na verdade. Pode até parecer mais seguro, mas o que acontece é o contrário. Aumenta o risco, porque concentra todos os investimentos em uma única economia ou num único setor. A verdadeira segurança, ironicamente, vem da diversificação, que é justamente o oposto da familiaridade. Bom, chegamos ao final da nossa jornada para desmascarar esses vieses. E a intenção aqui, veja bem, não é dar uma solução mágica, é entregar algo muito mais poderoso: a consciência. Só de saber que esses sabotadores existem, isso já é metade da batalha vencida. Então, vamos só recapitular rapidinho. Temos a aversão à perda, que nos faz detestar prejuízos. O viés de confirmação, que busca validação. A ancoragem, que nos prende a um número antigo. O efeito manada, que nos empurra para seguir o grupo, e para fechar, o excesso de confiança, o viés de recência e o viés de familiaridade. Esses são os 7 principais. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para derrotá-lo, certo? Então, ao analisar as próprias decisões, qual desses 7 sabotadores parece, digamos, mais ativo? Identificar qual deles costuma aparecer mais é o verdadeiro começo para a gente tomar decisões financeiras mais claras e muito mais conscientes daqui para frente.